Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, glória a Deus pela tua vida. Bom, meus irmãos, nós estamos aí na segunda parte, na terceira parte, a bem da verdade, em que estamos abordando um tema muito importante para todos nós, porque estamos explicando como vemos e interpretamos os textos bíblicos em relação à natureza da ressurreição dos homens de todos os tempos. O que significa os homens de todos os tempos, André? Os homens que viveram antes de nós, os homens que estão vivendo hoje e os homens que viverão para a posteridade, né? Então nós vimos que os que morreram antes do ano 70, né, o ano em que o templo e Jerusalém foram destruídos, ali houve a ressurreição escatológica que a Bíblia fala, né, a ressurreição do último dia, né? Ali entendemos ser o ponto-chave para se entender essa ressurreição que houve nesse passado. E estamos vendo também que após o ano 70, né, vamos dizer que aqui fosse a divisão, após o ano 70, os irmãos que queriam experimentar a morte física seriam ressuscitados no momento dessa morte, não aguardariam mais ali naquele lugar, e como hoje a Igreja Católica tem o purgatório, né? Não existe mais isso, né? E nesta mensagem, meus irmãos, nós vamos continuar explorando a ideia de que a esperança, né, final do seguidor de Cristo é uma ressurreição espiritual e não em corpo material, como prega o sistema religioso, tendo como base agora, o que nós vamos mostrar para vocês? As cartas de Timóteo. Vamos também dar uma passadinha ali em Romanos capítulo 6, onde o sistema também fala que ali trata da ressurreição de corpos, e não é isso que diz o texto, tá bom? Corpos físicos, tá? Bom, meus queridos, mas antes disso eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, meu querido, não faça isso, se inscreva hoje mesmo, meu irmão. É grátis, é só apertar aí esse inscrever-se, aperta o sininho se você quiser que o YouTube te avise, já deixe seu like, comentem à vontade e, claro, compartilhem aí nas redes sociais que vocês pertencem, ok? Bom, meus irmãos, então vamos dar prosseguimento, vamos falar um pouquinho desse livro, desse carinha aqui, do livro A Doutrina do Inferno e Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso. Esse livro, abençoados, ele é dividido em duas partes, são 80 páginas. É claro que se a gente for colocar todo o conteúdo, né, de que diz essa doutrina, ela com certeza seria um livro muito mais longo, mas essa não é a ideia é te mostrar como eles conseguiram tirar essa palavra inferno da Bíblia de um jeito e foi transformando, ao ponto de que as pessoas hoje, elas não aceitam nem mais a ideia, por exemplo, não é impossível viver nesta vida se não tiver o inferno. Então chegou a esse ponto, as pessoas vivem esse drama, né, porque segundo o ensino religioso, somente irão ao céu, né, ou vai ao inferno aqueles que não frequentam os cultos, né? Então eu venho mostrando como eles manipularam essa doutrina aí. E aí você vai começar a pensar, se eles manipularam essa, e as outras? É isso aí que eu quero despertar em você, e você vai ser despertado lendo esse livro. E também tem as nossas apostilas, tá bom, meus irmãos? Se vocês quiserem entrar em contato, inclusive a mensagem de hoje já está disponível também nas apostilas, tá? Me procurem aí no WhatsApp, tá legal? Para falar comigo aí e saber mais informações sobre os livros. Bom, eu falo sempre, né, abençoado? Vamos então aí à cereja do bolo. Vem pra graça que eu te explico. Bom, amados, indo para outros textos, né? Vamos para outros textos da literatura paulina. Nós encontramos nas cartas de Paulo a Timóteo certas passagens que também sugerem que a esperança final do seguidor de Cristo é uma ressurreição espiritual e não em um corpo material. E vamos começar vendo Paulo falando a Timóteo ali em Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz o texto. Pois o exercício do corpo para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da vida futura. Então, abençoados, o que Paulo está falando aí é que a ressurreição ela é espiritual, porque ele informa que o corpo para nada se aproveita, a não ser para as coisas desta vida, né?
Mas a piedade, e quando ele fala de piedade, ele volta-se para esse lado espiritual, ele diz o que? É proveitosa. Porque ela te liga ao espiritual. Ainda na carta de Timóteo, ele nos dá outro exemplo, agora na primeira ainda carta de Timóteo, agora no capítulo 6, no versículo 7, diz o texto: porque nada trouxemos para este mundo, olha aí Paulo falando, e certamente nada poderemos levar. Esse outro texto é clássico para se obter esse entendimento sobre a ressurreição dos mortos. Ela não está ligada a esta vida. Vejamos ainda um outro texto em 2 Timóteo agora, no capítulo 4, versículos 6 e 8, diz o texto: pois estou para ser sacrificado, e o tempo da minha partida está próximo. Quanto ao resto, a coroa da justiça está guardada para mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não só a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Mais uma vez, Paulo dá a ideia de algo espiritual, principalmente quando ele se refere nesse texto a uma coroa de justiça. Isso não há peso humano nisto, né, abençoado? Por isso que ele vem nessa sequência, falando que o corpo para nada aproveita, já mostrando que a ressurreição, ela seria espiritual. Tem uma outra referência aqui, que é agora no capítulo 4, aí mesmo no capítulo 4, agora no verso 18, diz o texto, vamos ler: e o Senhor me livrará de todo mal, e me guardará para o seu reino celestial. Quando Paulo diz aqui reino celestial, ele está se referindo à ressurreição, tá? Veja, nos textos que nós lemos, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, e agora no versículo 6 e 7, fala de quão inútil é ocupar-se no terreno, uma vez que não é usado na vida futura, que só se supõe o quê? Ter uma natureza diferente. Já em 2 Timóteo, capítulo 4, 6 e 8, refletem Paulo perto de sua morte. Depois vocês confirmam lá em Filipenses, tá? Filipenses capítulo 1, quando ele também anuncia sua morte. E aqui ele está descrevendo a Timóteo e diz que espera que no dia da segunda vinda de Jesus, ele lhe dê recompensa da justiça, sua preservação em seu reino celestial, aqui sendo inferido para se referir à ressurreição. Então, assim, a esperança de Paulo, ela não estava baseada em um reino terreno ou nas coisas deste mundo, mas no reino celestial e espiritual de Deus nos céus, retificando o que disse anteriormente sobre a ressurreição. Irmãos, hoje é notado, é uma grande verdade, né, que a grande parte do cristianismo tradicional, eles fazem objeções a isto que nós estamos falando, a ressurreição dos mortos. Porque eles acham que a ressurreição dos mortos, a natureza dela não é uma natureza espiritual, e sim de forma corporal. Eles creem que os mortos de fato ressuscitarão e serão plenamente visíveis, como foi Jesus. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ainda mais quando falamos, né? Quando se junta isso, falamos que isso já ocorreu no ano 70, aí é que eles fazem a porca torcer o rabo. E o sistema religioso, ele se baseia em alguns versículos, como em Romanos capítulo 6, que eu vou mostrar para vocês, tá? Para afirmar que essa ressurreição será visível, igual foi a de Cristo. Mas será que Romanos capítulo 6, versículo 4 ao 6 está falando sobre isso mesmo? Vamos analisar esse texto, abençoado? Vamos lá, vou colocar aqui para vocês, está aí. O texto de Romanos capítulo 6, versículo 4 e 6, diz: pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Pois se fomos plantados juntamente com ele à semelhança de sua morte, também seremos à semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Desculpa. Então, abençoados, isso aí é entendido, né, à luz do fato de que Cristo ressuscitou fisicamente em carne e osso, como lá em Lucas capítulo 24, do versículo 39 ao 43, descreve. Por isso que eles creem que a ressurreição seria a sua semelhança. Por causa de versículos iguais a este,
que são mal interpretados, e vocês vão ver daqui a pouco, eles acham que realmente a natureza da ressurreição ela é física. Então eu vou mostrar para vocês aí agora que não se trata da comparação na natureza da ressurreição, mas na certeza da esperança dela. É isso que está dizendo o texto. Veja, abençoados, eu vou mostrar para vocês agora uma passagem parecida com essa que vai nos ajudar a entender Romanos. Está lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 11 ao 13, e preste bastante atenção nessa passagem paralela. Veja bem. Diz o texto: esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se ou negar a si mesmo. Então, abençoado, esse texto aí, ele está falando da esperança da ressurreição. Da mesma maneira como nós lemos anteriormente em Romanos capítulo 6. Eu vou botar de novo o capítulo 6 aí de Romanos para vocês verem. Nesse texto aí, passa alguma ideia de que a natureza da ressurreição se baseia em um corpo físico? Claro que não. O que está dizendo esse texto aí? Está falando da esperança. Esperança que o povo tinha ao morrer ser ressuscitado. Conforme eu falei, a diferença era que antes do ano 70 havia de se esperar a ressurreição escatológica. Quando o templo veio abaixo, Jerusalém também, derrubando a legislação mosaica vigente, que prendia aquelas pessoas, os homens, em seus túmulos, né? Vamos dizer assim, colocando, ou seja, no Hades, no Sheol, no inferno, esperando a vinda do Senhor. E quando foi derrubado aquela legislação, aí sim, os mortos foram ressuscitados. Como? Onde? No mundo espiritual. Agora eu vou colocar de novo Romanos capítulo 6. Talvez abra o entendimento de muitos, né, que pensavam que esse versículo ele se refere aí a uma ressurreição da natureza física. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando na certeza da esperança que haveria ressurreição. Veja bem o texto. Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos o quê? Nós em novidade de vida. Ele estava incentivando os irmãos porque tinha esperança. Pois se fomos plantados juntamente com ele à semelhança de sua morte, também seremos à semelhança de sua ressurreição. Não está dizendo de corpo, meus irmãos. Não está falando uma ressurreição de natureza física. Porque conforme eu falei, eu venho mostrando para vocês, nós não podemos pegar esse texto de Romanos capítulo 6, isoladamente, né, e tentar dar aí uma definição. Porque realmente, se você maquiar essa palavra aí, ela dá assim esse falso entendimento de que a natureza da ressurreição é física. E não é isso. Nós estamos na terceira parte. Em todas as partes que eu tenho apresentado para vocês, não há como a gente fugir desse contexto. Jesus, irmãos, ressuscitou fisicamente. Porém, aqui não é comparado nesse sentido. Vocês estão percebendo? Tem um comentarista, irmãos, e exegeta bíblico muito famoso e aclamado, né, do sistema religioso, chamado Samuel Pérez Milos, tá? Eu não sei se vocês... Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Eu não sei se vocês conhecem esse famoso exegeta. Ele tem vários livros, tá? Tem muita gente em graça, vou falar aqui uma coisa, tem muita gente em graça que torce o nariz quando nós falamos em livro, né? Igual o nosso livro A Doutrina do Inferno, né? Esse irmão, esse querido escritor, que é do sistema religioso, os livros deles é comprado, as pessoas vão lá e compram o livro dele, né? E se quiser você ler, não baixe pela internet, irmão, porque isso é pirataria. Vai lá na livraria e compra o livro do irmão que está vendendo. Não baixe, porque isso é pirataria. Tem muitas vezes as pessoas, elas não se dão conta, mas elas estão fazendo parte de um mercado que é um mercado negativo. Se aquele abençoado ali, que você lê,
né, está te trazendo algum benefício para você, então vai lá e abençoa aquela pessoa que está trazendo benefício, seja na música, na arte, na cultura, não importa. Não faça nada ilegal e pirata, né? O saudável é que você vá na livraria e compre. Mas se for comprar também, compra numa boa, tá bom? Não sai lá resmungando lá da livraria, dizendo isso é comércio, igual fazem muitos aí. De graça recebeste, de graça dai. Então não vai lá nem para passar raiva. Tem gente assim. Já pensou, irmão, se todo mundo pensasse assim? Ainda estaríamos o quê? Andando de carroça por aí, né? É uma gente retrógrada, essa é a verdade. Irmãos, será que esse povo que está em graça hoje é tudo assim? Mão de porco, mão mirrada, pessoas, desculpa a expressão, desabençoadas, que fugiram do sistema, hoje estão dizendo que estão em graça. Tem muita gente que só veio para a graça porque não tem mais dízimo, sabia disso? Às vezes eu tenho essa impressão, irmãos, será que somente as mãos mirradas que vieram para a graça? Então o salvador dessas pessoas é o dinheiro? Estão escravizadas pelo dinheiro? Aí o povo da igreja, que aquele irmãozinho se afastou, né? Aí vai falar assim, o fulano não tá vindo mais não? Falar assim, não, aquele mão de porco, mão mirrada, não, tá lá na graça agora. Será que na graça só tem isso, irmão? Irmão, vocês até me desculpem, tá bom? Pelo desabafo que eu tô fazendo, porque eu não aguento. Na verdade, eu sei que a maioria de vocês hoje que estão em graça são pessoas, além de serem extremamente inteligentes, são pessoas que sabem, têm a consciência e são lindas também. Um beijo para todos vocês. Mas tem gente que parece, né, irmão, que tem aí, e parece que na graça o que mais tem aí são pessoas assim, né? Mas graças a Deus, Deus tem levantado um povo aí maravilhoso. Então, voltando aqui, abençoado. Então, esse comentarista, muito considerado no sistema religioso, dentre os seus vários livros de comentários, ele fez esse da carta de Paulo aos Romanos. Eu vou colocar para vocês. E no capítulo que estamos abordando, de Romanos capítulo 6, versículo 4 e 6, ele fez o seguinte comentário. Olha só, abençoado. Está aqui. Diz o texto. Não se trata, portanto, de uma referência escatológica. Está falando de Romanos, tá? A ressurreição futura, mas a ressurreição dos mortos espirituais, que se produz pela identificação em Cristo, fundamento não só da esperança da ressurreição futura, mas também de certa certeza dela, em razão já ter recebido a nova vida que é eterna e, portanto, absolutamente desvinculada do poder da morte. Então ele está afirmando, irmãos, que esse Romanos capítulo 6, versículo 4 e 6, não está se falando, né? E ele traz no livro dele, ele traz exemplos do grego. Isso que é importante. Ele vai a fundo mesmo, esse exegeta, ele é muito bom. E por que Samuel aí, Pérez, né, está certo em seu comentário? Por quê? Porque neste mesmo livro dele, ele cita um paralelo de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, quando ele faz esse comentário aí. Veja bem o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Deixa eu colocar para vocês. Tá aí, diz o texto. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que morreram. Então, abençoados, é da esperança que Paulo falou em Romanos. Romanos capítulo 6. E não como uma ressurreição visível, como insiste o sistema religioso em formar em seus estudos. Até mesmo neste comentário que eu coloquei para vocês, do Samuel Pérez, ele usa o próprio grego e não nos deixa dúvidas quanto a isso. Mas, irmãos, eu não vou entrar nos detalhes com vocês dessa questão aí do Samuel, tá? Até porque também, se eu for colocar aqui tudo de grego, essa mensagem iria ficar enorme. Não é o objetivo nosso, tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo, se eu for falar, por exemplo, da sintagma condicional, da sintagma principal, se eu for falar sobre isso, vai ficar longo. E sintagma, só porque eu falei, é um termo utilizado em linguística para se referir a uma unidade linguística que consiste em uma combinação de duas ou mais palavras que funcionam juntos como um grupo coeso e com um único significado. Então, se eu for entrar nesses detalhes, vai. Mas o fato aqui, que eu quero que vocês prestem atenção, é que esse irmão, né, esse escritor, né, é um escritor muito aceito
no sistema religioso. Agora eu pergunto, por que se eles têm escritores, têm teólogos que entendem isso que nós estamos falando claramente, por que não querem aceitar a ideia que a Bíblia nos traz? Porque querem manter as pessoas presas neste anacronismo. Porque é assim que se comporta o cristianismo tradicional. Escravizando, não é isso, abençoado? Tem um outro autor aqui também do sistema religioso que reconhece o mesmo. É o William Hendrickson. Vou colocar para vocês aí o que ele falou no livro dele. Tá aqui. Aí. A estreita relação entre os versículos 3, 4 e 5 de Romanos capítulo 6 é indicado pela palavra porque. Consequentemente, a ideia que alguns têm que o versículo 5 refere-se à futura ressurreição corporal dos crentes deve ser rejeitada. Tá aí, meus irmãos. Ele é claro aí, tá a referência, tá para vocês, do livro em espanhol, tá? Não tem livro traduzido em português, caso os irmãos queiram procurar. Por esta razão, meus irmãos, nós temos esse entendimento que a ressurreição não é para o mundo visível e compará-lo com a ressurreição de Jesus, que conforme eu disse, eu tenho dito várias vezes, que a ressurreição de Jesus, ela teve seu objetivo e motivo. Então, em primeiro lugar, a ressurreição, a natureza da ressurreição de Jesus está associada à ressurreição dos mortos quando encontramos estes textos igual ao de Romanos 6. Entendemos falar que a comparação é na esperança e não corporal. Tá entendido, irmão? Então, se lá no sistema religioso você algum dia, estiver conversando com algum irmão e ele mostrar Romanos capítulo 6, você vai mostrar para ele lá essas referências que eu estou mostrando, que aqui está falando de esperança. Em segundo lugar, em relação à análise que o sistema faz de 1 Coríntios capítulo 15, que fizemos nesta série lá na primeira parte. Quem não viu essa primeira parte, para entender o nosso posicionamento, vai lá e veja. Mas quando chega a essa parte, aí eu vou falar para vocês uma coisa, que é uma prova literal de que a ressurreição não é corporal e sim espiritual. Sabe o que eles fazem, o sistema? Eles adotam a seguinte estratégia, e presta atenção, para vocês verem como o sistema joga em relação à questão bíblica. Eles evitam, lá em 1 Coríntios capítulo 15, eles evitam que as pessoas possam ter o entendimento correto desse texto. Aí, o que eles fazem? Eles criam um monte de tópicos, que são aqueles tópicos, né? Tem 5 versículos, entra um tópico. Tem 5 versículos, entra um tópico. Se você abrir a sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 15, se você puder fazer isso, você vai ver que eles recortam todo esse texto de 1 Coríntios capítulo 15. Está cheio de recorte. Tópico, subtópico. Isso, irmãos, evita ou camufla sutilmente o sentido desses textos, que é uma fala forte a favor da natureza espiritual da ressurreição. O mesmo eles fizeram em Mateus capítulo 24. Abra a tua Bíblia e lê Mateus capítulo 24, toda fragmentada. Eles falam que cada parte de Mateus capítulo 24 é um tempo. Como assim um tempo? Se Jesus fechou o entendimento que seria o tempo de uma geração. Então eles agem dessa maneira. Sabe por que eles fazem isso? Para que as pessoas não cheguem à conclusão de que a parousia do Senhor, a segunda vinda do Senhor, aconteceu no ano 70. Eles fazem esse mesmo tipo de artimanha, picota o texto, para as pessoas não poderem encaixar o resultado final, porque se você ler o versículo 1 ao versículo 5, ele vai te dar um entendimento. Se você ler do 5 ao 10, vai te dar outro entendimento. Mas você não vai fechar aquela lacuna, vai ficar aberta. E aí toma-lhe anacronismo, tira aquele texto lá e traz para os dias de hoje. Isso acaba o quê? Mantendo as pessoas escravas de algo que não existe, de uma falsa esperança, como a natureza física da ressurreição. Porque, irmãos, a ressurreição dos mortos, ela mexe com os sentimentos das pessoas. E eles do sistema sabem trabalhar muito bem isso. Aliás, eles são especialistas em sentimentalismo.
Eles pegam, por exemplo, o texto de Mateus capítulo 15, do versículo 39 a 41, onde Paulo fala sobre os corpos diferentes. Aí eles argumentam que tanto os corpos dos peixes quanto dos pássaros são diferentes, assim como a diferença de glória entre as diferentes estrelas, evitando tratar do versículo 40. Tudo isso para camuflar, porque é no versículo 40 que está a chave para se entender isto. Vamos ver? Vamos lá, abençoado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40. É onde ele diz, olha, e há corpos celestes e corpos terrestres. Vocês estão entendendo, irmão? E aí eles assumem que Paulo diz o que não diz. Aí eles vêm com um monte de historinha, não, que as estrelas eram compostas de matéria e blá, 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 blá. Já picotou tudo ali, 1 Coríntios capítulo 15. Aí não tem, né, irmão? Agora assumir isso é uma suposição muito arriscada, considerando, sabe o quê? A cosmovisão hebraica do primeiro século, que interpretava as estrelas como próximas e até iguais ao reino celeste, como visto nos escritos contemporâneos de Paulo. Irmãos, vocês estão entendendo como eles manipulam o sentido das coisas de forma sutil? Vocês estão entendendo? Deixa eu voltar aqui comigo. Então eles agem assim em suas doutrinas. Eu falo disso no livro, A Doutrina do Inferno. Agora imagina todo esse emaranhado que eles criaram. Imagina agora se o irmãozinho lá, que senta às vezes lá no último banco, né, da igreja, imagina se ele vai ter cultura para assimilar isto. Ele vai ser levado o quê? Pelo sentimentalismo. E se você for falar com ele, vai ficar até chateado com você. Porque eles são especialistas, eles vão falar assim, não, porque aquele que partiu vai voltar, né? A ressurreição vai ser corporal, visível como foi o corpo de Jesus, todo mundo viu Jesus, todo mundo tocou em Jesus. Por isso, irmãos, que eu falo que em graça você tem que abandonar o sentimentalismo. Você tem que procurar o quê? É se aculturar. Porque hoje nós temos essa oportunidade de estar aqui nesta plataforma livremente. Preste atenção no que eu estou falando. Mas um dia podem achar que o nosso conteúdo é ofensivo e tirar ele do ar. E aí? Como é que vai ser? Por isso que eu falo, irmão, se tem um momento de se aculturar, o momento é agora. Vocês têm que extrair o máximo dos pregadores que estão pregando aí, como nós pregamos o nosso conteúdo aqui. Porque pode não ser para sempre, irmão. Pode não ser. Então aproveita. Aí o irmãozinho fica agarrado a sentimentalismo barato, né? Dizendo de graça receber, de graça dar. Vai ficar sem cultura, irmão. Sai fora desse espírito. Vai se aculturar. Mas voltamos ao tema aqui de novo. Esses autores, irmãos, sempre apelam para a ressurreição de Jesus, né? Eles falam, não, mas será igual ao corpo de Jesus, como modelo de ressurreição física dos mortos. Eles assumem que Cristo vive no céu com seu corpo material. Eles falam isso, né? Tanto que os desenhos de Jesus vindo na nuvem é parecido com os desenhos de Jesus na terra. Mas eles dizem, não, quando Jesus vir, vai vir com um corpo com maior glória, maior grau de glória, semelhante ao quando houve a transfiguração. Muita gente se baseia ali para dizer que não, vai ser igual ali. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender muito bem os aspectos de cada ressurreição que a Bíblia mostra, porque o cristianismo tradicional só aceita a natureza corpórea da ressurreição. E nós estamos analisando e vendo que não é isso que a Bíblia diz. E eles se baseiam na ressurreição do corpo de Cristo, que andou entre os homens naqueles dias, sentiu fome, né? Jesus estava com as suas feridas à mostra. Então eles se baseiam, não, o corpo vai ser igual. Eles são incapazes de perceber que esse corpo foi um corpo especial para um fim e objetivo, em que os homens que viram Jesus foram suas testemunhas de ressurreição. Lembre-se que mais tarde haveria um tribunal, o tribunal de Cristo. Então Cristo precisaria de ter testemunhas, como é feito em um tribunal humano. Jesus, por outro lado, ele esperava recuperar a glória divina, que quando ele entrou em um corpo,
Ele perdeu aquela capacidade da glória divina. Tanto que ele, por várias vezes, né, o Deus vestido de homem, várias vezes olhava para o céu e falava: Pai, que é maior que eu. É isso? Porque ele perdeu essa capacidade divina. Antes mesmo que o material existisse, como está registrado lá, vou mostrar para vocês. João capítulo 17, versículo 15. É bom provar, né, irmão? A gente fala as coisas, né? Olha aí. O Deus encarnado, Jesus, dizendo o quê? Pai, glorifica-me ao teu lado com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, abençoados, como argumentado acima aí, Jesus, após sua ascensão, recuperou a natureza divina, perfeita, imortal e espiritual, na qual convivia antes no seu reino, não em um corpo físico e material. Então, desta forma, assimilar a ressurreição de Cristo com a ressurreição do homem, quando fazem isso, é deixá-lo em uma ressurreição completamente física. É mesmo que dizer no mundo espiritual agora há o corpo material. E Paulo fala que um é diferente do outro. Vocês estão entendendo, irmão? Deixa eu voltar aqui. Vocês estão entendendo como a conta, quando você fala que a ressurreição é de natureza corpórea, ela não fecha sobre esses aspectos? Tá entendendo? Não é um assunto interessante esse que o sistema aponta que a ressurreição vai ser igual ao do corpo de Cristo? E como é que eu estou apresentando para vocês que Cristo deixou a sua glória quando ele desceu, se vestiu em homem? Perdeu, tanto que eu mostrei para vocês aí. Bom, abençoados, nós vamos mostrar estas diferenças e por que a ressurreição dos homens é diferente da ressurreição de Jesus, com mais detalhes de versículos. Mas isso é um papo para um outro estudo, tá bom? Então, abençoados, estamos encerrando. E o que vimos hoje nessa mensagem? A esperança de Paulo e de outros textos da literatura paulina não estava em um reino terreno ou nas coisas deste mundo, mas no reino celestial e espiritual de Deus nos céus. Retificando o que disse anteriormente sobre a ressurreição, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Embora a ressurreição física de Cristo seja incontestável, tá? Porque não estou contestando isso, os textos mencionados informamos que a ressurreição dos seguidores de Cristo é espiritual e não em um corpo material. A comparação com Romanos capítulo 6 que nós fizemos não se trata de uma comparação na natureza da ressurreição, mas na certeza da esperança dela. Estão entendidos, abençoados? Bom, estamos então chegando ao final de mais uma mensagem aí que foi muito boa, né? Apesar de eu ter falado aí os meus pesares com os abençoados aí que criticam a gente em relação à questão do livro, das apostilas, mas está entregue o estudo a vocês, tá bom? Bom, abençoados, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.